E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Vamos conversar hoje sobre um chá de realidade para quem está planejando viver de renda lá na frente, daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Eu estava fazendo algumas simulações, alguns estudos com o meu patrimônio pessoal e resolvi trazer alguns exemplos aqui para vocês, justamente para trazer a ideia e o raciocínio que eu tive fazendo esse meu estudo com o meu patrimônio. Então, eu vou fazer algumas simulações aqui e você vai ver o porquê que não vai ser fácil você viver de renda lá na frente, se você não levar em consideração os pontos importantes que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Aqui no YouTube, geralmente a gente faz um cálculo muito simples sobre projeções para viver de renda daqui a 10 ou 20 ou 30 anos. Se você seguir esses cálculos simples, quando chegar lá na frente, você vai ter uma decepção, porque não vai ser nada do que você planejou. Mas vamos lá para a simulação, que no decorrer do vídeo a gente vai conversando mais. Ó. Isso aqui é uma simulação de aposentadoria, então vou colocar aqui o que importa, né, que é a nossa renda mensal desejada no poder de compra de hoje. Então vou colocar aqui 5 mil, que eu sei que é um número desejável. A inflação anual esperada, ó, isso aqui é muito importante, eu coloquei aqui 5%, que é a média da inflação dos últimos anos. É muito difícil prever a inflação no Brasil, tem ano que tá ali 3, 4, 5, 10, mas eu fiz uma média e trouxe aqui 5% ao ano de inflação. Vocês vão ver como esse dado aqui é bem importante levar em consideração. Anos até a aposentadoria. Vamos supor que você quer se aposentar daqui a 25 anos, você quer ter essa renda aqui de 5 mil. Taxa de retirada anual desejada. Essa taxa de retirada é lá na frente quando você for realmente usar a renda. Essa taxa de retirada é o seguinte, imagina que você tem uma rentabilidade no seu patrimônio hoje de 12%. Você não pode pegar 12%, usar essa taxa de retirada de 12%, porque senão o seu patrimônio ele vai corroer diante da inflação, diante da rentabilidade real, e você precisa retirar só uma parte para sacar, para usar e reinvestir o restante. Eu vou colocar aqui uma taxa de retirada anual de início aqui de 7%. Patrimônio já acumulado hoje. Vamos supor que você já vendeu um terreno aí e você tem, sei lá, vou colocar aqui 40 mil reais. Rentabilidade anual da sua carteira de investimento. Deixa eu colocar aqui anual da carteira, para ficar melhor de entender. Vou colocar 13%. Então veja o panorama que a gente tem aqui, ó. A minha carteira rendeu 13. Eu vou tirar automaticamente 5% para reinvestir na inflação, para igualar com a inflação, e vai me sobrar aqui 7%, que eu posso usar essa taxa de retirada lá na frente ou então menos. Depois, nessa outra aba aqui, a gente vai fazer simulação de saque para saber se o patrimônio vai acabar, se eu ficar tirando esses 7%, ou se o patrimônio vai continuar subindo. Mas o ponto, pessoal, é aqui, ó, nos resultados. Aqui temos os 5 mil, que levando em consideração essa taxa aqui da inflação anual, daqui a 25 anos, esse poder de compra de 5 mil, ele vai se transformar em 16.931, ou seja, daqui a 25 anos, para você ter uma renda que equivale hoje a 5 mil, você vai precisar ter exatamente esse valor. Isso aqui é o patrimônio. Hoje, para você fazer essa retirada aqui de 7%, você consegue 5 mil reais. Deixa eu pegar a calculadora para ficar mais didático. Ó, 857.100. Se eu colocar vezes 13%, vai me render 111.400 por ano. Dividido aqui por 12 meses, eu vou ter 9.285, só que eu não vou usar esses 9 mil. Lembra aqui, ó, da inflação? Eu preciso tirar uma parte da inflação. Esse patrimônio aqui é no valor de hoje. Esse valorzinho em azul aqui é tudo corrigido pela inflação. E como a gente está planejando viver de renda daqui a 25 anos, é nesse valor aqui que você tem que focar. Não adianta nada você focar em 5 mil daqui a 25 anos. Se não deu para entender ainda, imagina o seguinte. Há exatamente 25 anos, lá em 2001, o salário mínimo era de 180 reais. Com 180 reais lá em 2001, você conseguia pagar aluguel, fazer feira, pagar luz, pagar água, conseguia fazer tudo que um salário mínimo hoje consegue. Imagina que lá em 2001, uma pessoa estava fazendo esses cálculos aqui, não levou em consideração a inflação e aí pensou, 180 reais tá bom para mim hoje, mas daqui a 25 anos, lá em 2026, eu quero ganhar 3 salários mínimos. Se ela fez planos de ganhar aqui em 2026 3 salários mínimos, o que equivalia na época a 540 reais, se ela não levou em consideração a inflação e a taxa de retirada real, ela até consegue acumular o patrimônio necessário para gerar
R$ 540. Só que o que R$ 540 compra hoje, em 2026? É a mesma coisa de você fazer planos para viver de renda daqui a 25 anos com R$ 5.000. Porque o poder de compra de R$ 5.000 daqui a 25 anos, levando em consideração essa taxa aqui, vai ser quase R$ 17.000. É nesse número que você vai ter que focar. Eu sei que ficou um número muito grande, muito distante da realidade, mas você pode trabalhar com outros pontos. Se a inflação for menor, você vai ter uma ajuda significativa. Imagina que a inflação vai ser de 2% nos próximos 25 anos. Olha aqui como o negócio melhora. Você precisaria juntar em 25 anos por mês aqui R$ 281. E olha só a diferença do poder de compra de hoje para o poder de compra daqui a 25 anos com a inflação baixa. É isso que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, que a inflação é baixa. O salário de lá não tem tanta diferença assim em 10, 20, 30 anos como tem aqui no Brasil com a inflação de 5%. Tá bom? Mas essa aqui é a nossa realidade. Então, coisa pior pode acontecer se a inflação disparar muito aqui no Brasil. Vamos supor que a inflação vai ser uma média de 10% nos próximos 25 anos. Olha como a coisa piora demais. Mas bora seguir a média de 5% aqui. O que é que você pode fazer para melhorar esse dado? Porque aqui tá um valor muito alto, né, para você começar a poupar por mês. Você pode torcer para a inflação ser menor. Você pode aumentar o tempo de contribuição aqui na sua carteira de investimento para 30 anos. Se você tem uma carteira diversificada entre ações americanas, ações brasileiras, tem uma pimentinha ali em criptomoedas ou então em uma empresa de crescimento e a coisa dá muito certo, você pode ter aí uns 15% de rentabilidade no total da carteira. Olha como ficou bem baixinho agora. Mas isso aqui são só possibilidades. Vamos trabalhar aqui com uma taxa de 13%, 25 anos e torcer para ter uma inflação aí de 4%. Mas a realidade mesmo é que no mínimo 5% ao ano de inflação. E outro ponto, pessoal, se você não pode investir R$ 1.000 por mês, uma coisa importante a fazer também é diminuir aqui a sua vontade, né, o seu desejo. Ao invés de você querer ter 5.000, você pode querer ter R$ 2.500 lá na frente, corrigidos pela inflação. R$ 2.500 pode não te possibilitar viver totalmente de renda, mas tendo uma parte aí do INSS, com mais essa parte aqui planejada, você fica numa situação muito mais tranquila. Eu sei que é difícil. Quando eu comecei a investir, eu comecei com R$ 200. Eu nem fazia ideia que eu iria conseguir aportar 1.000, 2.000, 5.000, 6, 10.000, como eu faço hoje. Mas mesmo assim eu comecei porque eu não queria depender do INSS. Não dá para depender do INSS. Isso aqui é difícil, mas se você não planejar, vai ser mais difícil ainda. Não sei se você sabe como é que funciona o INSS, mas ele funciona como uma pirâmide. O dinheiro que você, o dinheiro que nós mandamos para o INSS todos os meses que a gente paga, não fica numa caixinha ali com o seu nome. Esse dinheiro é usado no mesmo mês para pagar os aposentados de hoje. A situação que nós temos é essa daqui, ó. Hoje são mais de 62 milhões de contribuintes e 40 mil aposentados, o que dá uma proporção de 1,5 trabalhador paga um aposentado. Isso faz a conta fechar. Mas a partir de 2050, 2060, o cenário vai mudar completamente, porque nós vamos ter mais aposentados do que contribuintes. Olha só, 57 milhões de contribuintes, pessoas pagando o INSS, trabalhando e pagando o INSS, e 66 milhões de aposentados. Aqui a proporção já cai para menos de um trabalhador. Ó, o número de beneficiários do INSS superará pagadores de impostos em 2051, que vai ser o ponto de virada. Isso aqui não quer dizer que o INSS vai falir ou que você não vai receber nada, mas isso quer dizer com 100% de certeza que as regras vão mudar. Provavelmente a idade vai aumentar, sei lá, vai que você em 2050 ou 2060 só consiga se aposentar com 80 anos, ou que agora você não vai receber mais um salário todo, vai receber metade, vai receber o que equivale hoje a R$ 800, 900, ninguém sabe. Seria muito melhor que esse dinheiro que a gente contribui mensalmente para o INSS, se ele fosse colocado numa caixinha sua, numa caixinha minha, assim a gente teria muito mais segurança. Vamos simular aqui uma contribuição mínima do INSS, R$ 155. Vou colocar aqui um período de 35 anos, que é o período que os homens contribuem, né, para se aposentar ali por contribuição. Uma taxa de juros que a gente tem hoje em renda fixa de 12% e o investimento mensal aqui de R$ 155. Calcular. Se isso acontecesse, cada um seria capaz de juntar um belo de um patrimônio, claro, tá a rentabilidade bruta, né, de forma nominal, mas é um bom número. Cada um seria capaz de bancar a sua própria aposentadoria. Mas aí você pode pensar, e as pessoas que têm deficiência, que têm um salário ali do INSS, né, que tem muita gente que de várias coisas que precisa receber o INSS, só que não somos só nós trabalhadores que pagamos INSS.
cada empresa também contribui para o INSS, ajudando nesse bolo todo de pessoas que de repente precisam do INSS, mas que não contribuíram. E esse cálculo aqui que eu fiz não é te incentivando a parar de pagar o INSS, até porque a gente não pode parar de pagar o INSS, é obrigatório. E o INSS também ajuda em questão de invalidez, funciona como um seguro de vida também, né? Um seguro de invalidez, um seguro de doença. Muita gente que fica doente não pode mais trabalhar, sei lá, perdeu os movimentos, contribui para o INSS, tem aí um segurozinho. Mas o ponto é que você precisa garantir o seu. Se você não tem capacidade de aporte hoje para custear a sua vida toda lá na frente, não tem problema, mas você faz o seu dever de casa, investe o que você consegue investir para você ter 1 ou 2 salários que vão vir dos seus investimentos e não só do INSS. E aqui nessa simulação de saque, ó, tá vendo aqui o patrimônio inicial? A planilha já puxou esse 1.781.000 que está aqui. Tem aquela rentabilidade de 13%, a inflação aqui, o saque mensal inicial. Anos de simulação, você agora está lá na fase de viver de renda, lá em 2050, 2060, sei lá. Aí você coloca quantos anos você pretende utilizar essa renda para saber, nesse gráfico aqui do lado, se o seu patrimônio ele vai ser corroído ou não pela inflação. Coloquei uma taxa de retirada aqui de 7%, você vai ver aqui no gráfico o seu patrimônio real, que está aqui em verde. Agora vamos supor que eu chegue na fase de aposentadoria, não queira deixar herança nenhuma, como você está vendo aqui, o status desse patrimônio é crescente. Por quê? Porque eu estou ganhando 13, estou pegando 5 para repor a inflação, estou pegando 7 aqui da taxa de retirada, sobra 1% que eu vou reinvestir junto com esses 5% aqui, então eu reinvisto 6 e o meu patrimônio vai crescendo. Agora vamos supor que eu não quero deixar nada para os filhos, não quero deixar herança, quero usar um pouco mais do meu dinheiro, eu não vou retirar só 7%, eu vou retirar 10. E não tô nem aí para a inflação, não tô nem aí para o patrimônio, se vai ter herança, se não vai. Vou colocar aqui 10%, você já vai ver que o patrimônio ele se esgota antes dos 30 anos, ó, dura exatamente 21 anos. Tá vendo? Ele vem, e depois começa a cair. Por quê? Porque eu tô consumindo o rendimento mais uma parte do patrimônio. Deixa eu voltar aqui. Se eu ganho 13 e tô consumindo 10, só sobra 3 para investir. E 3 não é nem a inflação. Então note que como o meu saque anual, ele vai aumentando, né, já que eu começo aqui a sacar 14.800 e pouco por mês, ele vai aumentando, vai corrigindo os 5% da inflação também. Então, no ano 2, eu já vou sacar 15.592, no ano 3, 16 e pouco. Isso aqui vem daqui, ó. Vou começar a minha fase de saque aqui de 14.849, mais 5% da inflação, vai dar exatamente 15.592, que é o que está aqui. Em resumo, o que é que você precisa fazer hoje que está ao seu alcance para que você não caia nessa armadilha e já leve em consideração todos esses pontos? Número 1, você precisa investir a porcentagem correta referente ao seu salário. Se você ganha 5 mil, não adianta você investir só 100 reais. Se você ganha 3 mil, não adianta também você investir só 100 reais. Você precisa investir a quantidade certa todo mês, você precisa investir em bons ativos que se valorizam muito mais, porque você pegando bons ativos que se valorizam, você consegue aumentar essa sua taxa aqui, o 17, por exemplo, e precisa escolher bons ativos que vencem a inflação automaticamente. Isso já ajuda muito numa carteira de longo prazo. E tudo isso você aprende lá dentro do meu treinamento completo de finanças e investimento, Passos da Riqueza. No momento as inscrições estão fechadas, eu vou abrir uma turma no mês que vem. Vou deixar o link aqui da lista de espera para você participar e garantir sua vaga na próxima turma. Lá você aprende sobre finanças pessoais, como organizar o seu dinheiro para poupar mais, investir mais e construir seu patrimônio para viver de renda no futuro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi um pouco mais complexo, né? Os cálculos assim que geralmente a gente não está acostumado a ver aqui no YouTube, mas espero que tenha ajudado você. Um abraço e até a próxima.